Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Nos últimos dias na internet, desde sexta-feira, sábado, eu diria, na verdade, domingo mais precisamente, não se fala em outra coisa na internet. Quer dizer, fala dos assuntos, é claro, mas um dos assuntos que mais tem tido relevância na internet é esse caso da Juliana Marins, que acabou vindo a óbito em decorrência de uma queda, escorregão que ela deu lá no vulcão na Indonésia. Ela ficou presa lá por cerca de 4 dias, se eu não me engano. E tem gente aqui no Brasil culpando o governo brasileiro, tem gente culpando o governo da Indonésia. O fato é que foi uma grande fatalidade, infelizmente ela acabou vindo a óbito porque, segundo pesquisas que eu mesma fiz, o vulcão em si, o solo do vulcão, ele é um solo diferente, né? Não só diferente para agricultura, né, para alimentos, como também as nuvens, o clima, o frio ao redor do vulcão é um pouco diferente no resto do país, porque esse vulcão é um vulcão que está ativo, então essa atividade do vulcão acaba influenciando, né? E dizem que lá eu vi vídeos de muita neblina, muitos ventos, então ventos muito fortes, inclusive, que era perigoso e dificultaria não só o envio de alimentos, ou água para aquela moça através de drones e até mesmo para helicópteros. Eles impediam que os helicópteros fossem porque sempre que eles tentavam ir até lá, dava complicado, né? Tinha problemas. E tanto é que as equipes profissionais demoraram bastante para chegar lá. Dizem que parece que foram voluntários, na verdade. E eu sei que foi uma cascata de eventos, assim, um atrás do outro, que acabaram trazendo óbito. Eu não vou dizer que eu seria a favor de uma pessoa fazer coisas perigosas como tentar conhecer um vulcão ou certas outras atividades de aventura no mundo, porque eu nunca faria isso. Não estou dizendo que a pessoa seja proibida de fazer uma coisa dessa, mas estou dizendo que eu nunca faria isso, porque eu tenho amor à minha vida. Se a pessoa quiser viver aventuras, ok, vá lá, mas a pessoa também tem que saber que há consequências e não é só porque, por exemplo, as pessoas disseram, se fosse aqui no Brasil, aí já teria sido resgatada. Só que a diferença é que aqui no Brasil as coisas também não são perfeitas, então eu não tenho certeza se ela também teria sido resgatada. Eu sei que o povo brasileiro se ajuda, independente, quer dizer, independente de opinião política não, mas o povo brasileiro geralmente se ajuda. Mas eu não sei se a situação seria a mesma coisa no Brasil, porque o brasileiro gosta de ajudar, tem prazer em ajudar, apesar de tudo, mas nós não somos peritos em absolutamente nada. Aliás, não existe peritos de fato nesse mundo porque as circunstâncias, em qualquer ocasião, em qualquer situação, podem ser diversas e podem piorar muito, depende da situação. Então, eu vou trazer aqui informações que eu encontro na internet sobre esse caso da Juliana Marins. E eu espero que essas informações também possam elucidar um pouco a mente de vocês e possam, quem sabe, trazer uma luz. E aqui ficam meus pêsames para a família dela, porque independente de opinião política, que eu sei em quem ela votou, mas independente de opinião política, foi uma vida que partiu e as pessoas que ficam sempre sofrem, não é? Então, meus pêsames para a família. Agora vamos ver informações sobre isso tudo. Bom, ela faleceu, só para lembrar, após a queda em um vulcão. Essa moça aqui. Essa aqui, se não me engano, foi uma das primeiras imagens que um drone, inclusive, de turistas fizeram dela no vulcão. Parece que de início ela tinha caído a uma altura de 150 metros e acabou escorregando mais de 300 metros. Eu sei que na primeira tentativa que fizeram, eles achavam que ela parecia que estava em 400 metros de profundidade, mas na verdade, quando eles chegaram no lugar, eles viram que na verdade ela estaria muito mais a fundo. Então, quando eles tentaram descer mais, não teria como, porque só a subida, tipo, tanto da base do vulcão para a subida, leva cerca de um dia. Então, são mais de 8 horas, disso, muito mais do que 8 horas de subir. Então, mesmo para os mais profissionais, não valeria tanto a pena assim arriscar a vida para tentar fazer isso. Então, foram muitas e muitas horas nesse resgate. Resgate de um corpo, inclusive. A publicitária e dançarina Juliana Marins, de 26 anos, natural de Niterói, RJ, faleceu após uma queda fatal no Monte Rinjani, um vulcão ativo de 3.726 metros de altitude, localizado na Indonésia. Juliana estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro de 2005, visitando diversos países, quando decidiu fazer uma trilha do Rinjani, acompanhada de outros 5 turistas e um guia local. Na manhã do dia 21 de junho, por volta das 6h30, horário local da Indonésia, durante a caminhada, Juliana se sentiu cansada e pediu para parar. Ao retornar com um guia,
ela escorregou em um terreno escorregadio próximo ao limite da cratera. Se não me engano, foi mais ou menos por aqui, em algum lugar assim, nessa trilha que ela escorregou e aqui parece que o chão, assim, é de areia ou é bem fofo, então não é uma coisa que você consegue ficar em pé e ficar assim, paralisada. Se você pisa, há mais chance de escorregar. Tanto é que já ocorreram muitos acidentes em tantos anos e boa parte deles teve óbitos. Então, não é uma trilha que você simplesmente faz, sentando alegrezinho. Não, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atividade. Ao retornar com o guia, ela escorregou em um terreno escorregadio próximo ao limite da cratera e deslizou por uma extensão estimada entre 300 e 600 metros por um despenhadeiro íngreme. Horas depois, turistas que sobrevoavam o local com drones detectaram sua presença e relataram que ela ainda apresentava sinais de vida, chegando a emitir pequenos sinais de comunicação. Isso aqui foi, inclusive, no mesmo dia da queda, se não me engano, que foi, se não me engano, parece que ela caiu ainda, ela tava andando, acho que na montanha, parece que de manhãzinha, ela tava, acho que desde a madrugada, não sei, andando de manhãzinha, ela acabou caindo, pelo que eu fiquei sabendo. E algumas horas depois, alguns turistas estavam lá, estavam com drones, e eles desceram, parece o drone, e conseguiram pegar imagens dela. Foi aquela primeira imagem, tipo, dela sentada assim no chão, que vocês viram. Isso foi bem no começo, ela tinha deslizado, ela estava bem mais no topo, só que provavelmente ela deve ter tentado subir e acabou escorregando mais. Porque eu ouvi dizer que ela não só é íngreme assim, tipo, não é assim, só que o chão, ele é como se fosse de areia, né, por causa da terra, assim, né, do material do vulcão. Então, ao invés de, talvez ela tenha tentado subir, e nisso, possivelmente, ela escorregou bem mais ainda. Detectaram sua presença e relataram que ainda apresentava sinais de vida, chegando a emitir pequenos sinais de comunicação. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, contando com cerca de 50 profissionais, drones e helicópteros. No entanto, as operações enfrentaram dificuldades extremas devido ao terreno instável, composto por areia fina e rochas soltas, além da neblina densa que limitava a visibilidade e aumentava os riscos de novos deslizamentos. As cordas usadas para o salvamento eram curtas demais para alcançar Juliana e a retirada do helicóptero tornou-se inviável diante das condições climáticas adversas. Aparentemente, acho que ela estava fazendo caminhada aqui nesse trechozinho aqui perto do círculo e nesse momento ela caiu, foi contada bem aqui, cerca de 600 metros abaixo de onde era a trilha. Durante os 4 dias de buscas, equipes acompanharam os movimentos da brasileira, que infelizmente foi se deslocando para áreas ainda mais perigosas, complicando o acesso dos socorristas. E lembrando que naquela área onde ela acabou ficando, não é quente, apesar do vulcão. Lá é uma área mais fria, então dizem que lá a temperatura fica muito próxima a zero, ou seja, além de estar com fome e com sede, o frio ajudou muito a que ela viesse também a óbito. Eu não tô dizendo isso aqui gravando, dizendo que foi por causa de fome, por causa de sede, por causa de frio. Não. Estou dizendo que as condições eram que ela ficou com fome e com sede, e dizem as pessoas que conhecem aquele lugar que lá é muito frio. E se vocês forem reparar nas roupas, né, nas fotos que nas imagens de satélite tem, ou de drones, ela estava com camiseta e com calça, ou seja, a camiseta não protege muito bem. E ela estava com uma calça jeans, o que protegeria menos ainda do frio. A família de Juliana manifestou-se publicamente, desmentindo rumores sobre a entrega de águas e agasalhos à jovem, e criticando a divulgação de vídeos que mostravam supostas tentativas de resgate, classificando-os como falsos. Na manhã do dia 24 de junho, ou seja, hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, o corpo de Juliana foi encontrado a aproximadamente 600 metros abaixo da trilha, próximo à cratera do vulcão. As equipes confirmaram o óbito no local. A retirada do corpo foi adiada devido a condições climáticas, sendo concluída no dia seguinte. Ou seja, no dia 25 já para eles, né? O Ministério das Relações Exteriores do Brasil classificou o ocorrido como uma tragédia e afirmou que está atuando em parceria com a embaixada em Jakarta para prestar todo o suporte necessário à família e acompanhar os procedimentos locais. A morte de Juliana provavelmente foi causada pela combinação de fatores relacionados à queda e à exposição do ambiente hostil. Lembrando que ela estava em um vulcão. Lembrando que os gases que saem do vulcão, o vulcão ativo, não está explodindo nada, mas sai fumaça. Então, as fumaças, o gás que sai do vulcão, ele é venenoso e faz muito mal para a saúde. Ou seja, teve fome, teve sede, teve frio que faz naquele lugar, porque ela estava bem frio, além da espécie neblina, e também teve
a emissão de gases. Esses gases emitidos pelo vulcão não fazem bem para a saúde, muito pelo contrário, fazem muito mal. A queda violenta de centenas de metros em um despenhadeiro íngreme pode ter provocado traumas graves, como fraturas múltiplas, traumatismo craniano e hemorragias internas que, por si só, são potencialmente fatais. Não está sendo aqui cravado que foi isso a causa da morte dela, até porque ela vai passar, o corpo dela vai vir para o Brasil. Talvez não sei se lá tem IML na Indonésia, mas ele vai passar por exames para eles poderem descobrir o que realmente foi a causa da morte dela. Não está sendo cravado aqui nesses textos que isso foi a causa da morte dela. Pode ter sido por diversos fatores, pode ter sido a falta de alimentação, pode ter sido um grande fator, falta de água pode ter sido um grande fator, porque dizem que 72 horas são cruciais para que a pessoa se mantenha lúcida e, tipo, o corpo com falta de água já fica muito em estado muito ruim, os rins começam a falhar, várias partes, vários órgãos começam a falhar, e a falta de alimentos. Então, foram muitas coisas. Teve o frio, a falta de alimento, falta de água, e o fato de que foi uma queda brusca para ela. E os gases, é claro, do vulcão. Agora, se vocês acham que isso aqui foi balela, foi achismo, vou deixar vocês com essa reportagem aqui para ver se vocês ainda vão acreditar que seja achismo. E antes que eu feche aqui a matéria. Após o incidente, o parque foi fechado temporariamente para facilitar as operações de resgate e homenagear a vítima. A morte de Juliana Marins causou grande comoção no Brasil, especialmente nas redes sociais, onde familiares e amigos compartilharam mensagens de apoio e tristeza. Agora vamos ver o vídeo. Olha, Juliana Marins, a brasileira que caiu em uma trilha perto de um vulcão na Indonésia, não resistiu ao acidente e morreu. A informação foi confirmada pela família nesta terça-feira por meio das redes sociais. A jovem estava desde o último sábado esperando o resgate. As equipes de socorro só conseguiram localizar Juliana 4 dias depois. Juliana era natural de Niterói e estava fazendo um mochilão pela Ásia quando deslizou por uma vala enquanto fazia a trilha do vulcão Rinjani, em Lombok. A gente conversa agora com a guia Anaís Pinheiro, especialista em trilhas, para entender essa fatalidade que custou a vida da brasileira. Oi, muito boa tarde, já me escuta? Sim, boa tarde, escuto. Primeiro, Um pequeno adendo aqui. Não que isso seja importante, mas devido em consideração todo o caso, eu acho que essa mulher aqui não deveria estar sorrindo. De forma alguma. Eu sei que esse canal aqui é sobre política, mas esse aqui é um caso muito importante, foi um fato que aconteceu. Teve gente criticando a própria Juliana, teve gente falando, foi atrás da Adriana porque quis, de fato. As pessoas vão atrás da Adriana porque querem. Certas coisas que você faz na vida, desafios, coisas assim, de conhecer certos lugares, antes de você fazer a tal coisa, algumas pessoas, inclusive, pedem que você assine um documento para que você se responsabilize pela sua própria vida, porque há certas situações em que, por mais profissionais que umas pessoas sejam em certos resgates, nem eles mesmos podem arriscar suas próprias vidas para poder salvar outras pessoas. Por quê? Porque certas situações, certas condições são extremamente duras e difíceis. Então, nem sempre a pessoa que pode fazer o resgate vai simplesmente dizer adeus à própria vida, dizer, dane-se, eu vou morrer, eu não quero resgatar uma pessoa. Não é assim que as coisas funcionam na vida real, ok? Que fique bem claro. E eu sei, sim, ela era petista, mas isso não impede que eu me comova com a história dela ou com a família dela, ok? obrigada pela gentileza de participar com a gente aqui no Boletim Metrópolis nessa terça-feira. E, infelizmente, a gente começa o nosso boletim com essa notícia triste, mas eu queria que você explicasse para a gente, porque o que a gente ouviu falar é que a menina, a Juliana, a brasileira, acabou ficando para trás do grupo que ela estava nessa trilha, ficou para trás porque estava cansada, e o guia, junto com o restante do grupo, seguiu viagem, seguiu na trilha, deixando a menina para trás. Isso é comum, então, quando alguém está cansado, ou alguém não consegue manter aí o passo na trilha, de deixar alguém para trás e continuar o caminho? Ficou sabendo da nova calculadora de imóveis? Todo mundo está calculando o valor. Não, de forma alguma, Nega. A gente não pode deixar um turista para trás,
porque a gente é responsável por todos os integrantes do grupo a partir do momento que a gente começa um passeio turístico. A gente assume uma responsabilidade, né, junto com os visitantes, de estar conduzindo eles na trilha, de estar alertando para os perigos, né, de estar tomando providências quando necessário de prevenção, precaução durante o percurso da caminhada, inclusive. Então, assim, o procedimento correto do guia era ter pausado um grupo inteiro para esperar a visitante se recompor da caminhada, né? E caso ela não conseguisse continuar com a caminhada, ele, por não ter um guia backup, ele deveria voltar junto com todos e nunca, em nenhuma hipótese, deixar ela sozinha lá. Inclusive, assim, eu, dependendo da quantidade de turistas que estão comigo no meu grupo, ou dependendo do grau de dificuldade técnica da trilha, eu sempre vou com um guia backup. É o nosso protocolo de segurança, de gestão de risco, porque se algum visitante torce o pé, ou passa com algum mal-estar, ou até fadiga mesmo de cansaço, existe um outro guia que está fechando o grupo, que pode ficar com ele, se for necessário, atendendo aquele visitante especificamente, e aí o outro guia na frente, com o restante do grupo, pode ir um pouco mais à frente e esperar num ponto de encontro. Mas em nenhum momento a turista fica sozinha, sem apoio e suporte. Isso que aconteceu foi um erro muito grave da parte do profissional, né? Bom, ela explicou aqui que esse é o procedimento correto, mas isso não quer dizer que todos os guias vão seguir dessa forma, até porque a gente sabe que as leis são diferentes em cada país. Geralmente as leis têm que ser iguais, né? Pelo menos a maioria delas, mas algumas coisas são diferentes, e sem contar também que a própria cultura de um país pode ser muito diferente em relação a muitas coisas de lidar com certas situações como essa, como por exemplo na Indonésia. Isso era esperado que acontecesse lá, porém há coisas em relação à cultura da Indonésia que são diferentes do Brasil. Então, por mais que você espere que um guia age dessa forma como essa mulher acabou de falar, não é porque ela disse isso que de fato todos os guias vão agir dessa forma. É esperado que hajam, mas isso não quer dizer que eles vão agir. Então, também cabe ao turista ter um pouco mais de amor próprio à sua vida. Mas ainda assim, meus pêsames aqui para a família, porque isso é uma situação muito triste, né? Infelizmente. A gente pode comparar esse tipo de trilha com alguma trilha aqui no Brasil, pela dificuldade, se é que existe alguma dificuldade? Bom, o que estávamos dizendo é que ela acabou se cansando e por isso ficou sozinha nessa trilha. Aqui no Brasil, tem alguma trilha nesse sentido, assim, nesse nível de dificuldade? Lá tem um vulcão, obviamente, aqui no Brasil não tem esse empecilho, digamos assim, que seja o vulcão, mas tem alguma trilha semelhante aqui assim no Brasil? Sim, claro. Nós temos trilhas muito difíceis, muito técnicas, né? Caminhadas de alta montanha em serras, né? Por exemplo, Serra Fina, Serra de Travessia Petrópolis-Teresópolis, são trilhas que exigem muito, né, do condicionamento físico. Então, assim, por exemplo, eu sou guia de turismo nacional, América do Sul, eu tenho uma experiência, né, no assunto. Quando eu recebo os visitantes turistas que querem fazer roteiros comigo, eu sempre avalio, em primeiro lugar, o perfil do condicionamento físico do visitante para a trilha que ele está escolhendo. E eu explico detalhadamente qual que é o nível de dificuldade técnica dessa trilha, para estar bem esclarecido para o visitante. E mesmo assim, se o visitante veio e na hora do caminho do percurso eu percebo que ele não tem aptidão física, condicionamento para seguir na trilha, naquela hora eu tenho que acionar meu plano B do que eu vou fazer com aquele turista que eu sei que não vai conseguir se desenvolver numa performance de caminhada. Porque, por exemplo, quando uma pessoa entra num estado de fadiga, de excesso, numa caminhada de alta montanha, uma trilha de longo curso, a partir do momento que ela já não tem mais assim, a resposta do corpo físico com a energia necessária, já começa a ter possibilidade da pessoa tropeçar, cair, torção, uma série de ocorrências que vão acontecendo. Então, assim, o guia, ele tem que fazer a análise prévia, mas também durante a caminhada ele tem que estar alerta para esses sinais, que um bom guia, ele consegue ver no semblante do turista, no jeito de caminhar do turista, se ele já está demonstrando sinais de fadiga. Porque, às vezes, tem visitantes, né, que não consegue expressar, falar tão bem, mas o guia consegue fazer a leitura do grupo, sim. Hoje já é possível, Anaís, a gente chegar a uma conclusão de qual foi o erro de resgate da Juliana lá nessa trilha específica? Olha, pelo que eu li, me informei, eu acredito que foi uma cascata de erros. A gente, né, tem assim toda uma percepção
o que poderia ter feito nesse gerenciamento, né, do resgate dela? Primeiramente, eu acho assim que a resposta ela poderia ter sido muito mais energética. Eu acho que o governo da Indonésia, pelo que eu percebi, o parque ali, ele não tinha talvez um treinamento de simulado de resgate. Isso é muito importante. Inclusive, eu quero aproveitar e destacar que aqui no Brasil nós temos já parques nacionais brasileiros. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é pioneiro nisso, na implementação do sistema de gestão de segurança do Parque Nacional. Nós, guias, eu já participei de 2 simulados de resgate com corpos de bombeiros, polícia militar, simulando situações que podem acontecer com o turista, para justamente quando acontecer, a gente ter uma resposta mais rápida, a saber acionar as autoridades, e se for necessário, montar um time, uma equipe especializada para poder ter uma estratégia de busca na operação. Para mim, eu sinto assim que faltou muito essa estratégia, um plano eficaz mesmo de metas para poder estar fazendo aquilo ali acontecer de uma forma que, pelo que eu percebi, assim, eles iam, avançavam e depois recuavam tudo. Para mim ficou muito sem sentido, né? Eles tinham que fazer bases, e vai avançando, faz bases se for necessário, continua no dia seguinte. Então, faltou esse plano de ação do Parque Nacional e das autoridades ali do governo da Indonésia ter uma percepção de que se ali é um destino turístico, tem que ter investimento, né, nessa perspectiva aí de infraestrutura, de segurança para o visitante. Qual o recado que você deixa para os turistas, para essas pessoas que gostam de fazer esse turismo diferente, digamos assim, né, de trilha? Bom, se você segue nesse canal, independente de você ser de esquerda, direita ou centro, e você quer fazer coisas assim, cuide da sua vida, tenha preparo, vá em lugares onde você esteja sabendo que as pessoas lá têm preparo para poder socorrer você caso algo parecido com isso aconteça. Não coloque sua vida em risco apenas porque você quer conhecer o mundo. Sua vida é muito mais preciosa do que lugares misteriosos que você queira conhecer no mundo, ok? Não importa se você é petista, bolsonarista, se você está em nenhum dos lados, sua vida é preciosa, muito mais preciosa do que qualquer lugar que você queira conhecer, ok? Tenha isso em mente. Trilhas, nesse caso específico, diferente até demais. Ela resolveu fazer uma trilha num vulcão na Indonésia, ou seja, ela estava num país com dificuldades aí de linguagem, né, de fala, de comunicação, numa trilha em um vulcão. Então, hoje, como é que você indicaria para uma pessoa que tem interesse em fazer esse tipo de turismo começar? O que ela tem que se atentar? Sim, muito importante isso que você está me perguntando, porque hoje em dia a gente consegue encontrar validação, né, com relação a avaliações em TripAdvisor, Google. Procure investigar a empresa que você está contratando, sempre dê preferência a guias credenciados, né, com crachás, de associações locais daquele destino turístico, guias que tenham, de fato, né, essa credencial aí do profissionalismo, e buscar também sempre assim estudar esse lugar que você está indo, ter uma ideia prévia. Então, eu acredito assim que é muito importante o visitante buscar realmente ver aonde ele consegue uma validação, né, de avaliações da empresa que ele está contratando, para saber se um dia, se for necessário, ele vai ter esse suporte, né, de apoio. Muito bem, ficar atento, né? Ficar atento na sua viagem, no seu turismo. Bom, foi isso. Ai, é triste trazer um vídeo assim pra aqui pro canal, mas fazer o quê, né? Eu espero que vocês tenham gostado assim, dessas informações, que elas tenham sido úteis pra você. E cuidado, como eu já disse, não importa de qual lado político você esteja, sua vida é muito mais preciosa do que qualquer passeiozinho por aí que você possa fazer que possa colocar a sua vida em risco, ok? Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de curtir ele, compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscrever-se aqui no canal caso você não esteja inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Descanse em paz, Juliana Marins.